Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Hoje eu vim continuar falando das provas. A última sessão aí que nós temos para falar desse capítulo 12 é da prova pericial. Então vamos para a letra de lei e depois nós vamos fazer questões. Então a seção 10 fala da prova pericial, artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou a verificação for impraticável. De ofício, a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico, ou seja, vai ouvir aí o que o especialista tem a dizer sobre aquele ponto, né? Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 1. Arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. 2. Indicar assistente técnico. 3. Apresentar os quesitos. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a proposta de honorários, o currículo com comprovação da especialização e os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários, e aí é só 50%, eu já vi questões colocando uma porcentagem maior. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação do perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Esse artigo também cai muito em questões. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos aos impedimentos e suspeição. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito.
O perito pode ser substituído quando 1. Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou 2. Sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. No caso, se sem motivo legítimo ele deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial no prazo de 5 anos. Então, se ele recebeu lá os 50% antecipado, ele tem que restituir aí no prazo de 15 dias esse valor. E senão ele vai ficar impedido de atuar como perito judicial por 5 anos. Não ocorrendo a restituição voluntária, essa restituição aí no prazo de 15 dias, a parte que tiver realizado o adiamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos artigos 513 e seguintes desse Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidas pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Então, as partes elas podem sim apresentar quesitos suplementares, coisas que elas queiram perguntar aí durante a diligência, durante a perícia, né? O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Então, esses quesitos aí suplementares também tem que dar ciência para outra parte, né? Que não apresentou esses quesitos. Artigo 470. Incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes e formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Então, o juiz também pode formular os quesitos. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazos fixados pelo juiz. Então, primeiro entrega o perito e depois o assistente, mas eles devem entregar aí esse laudo e parecer no prazo fixado pelo juiz. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Isso aí também já caiu em prova. Então, essa perícia consensual ela substitui sim a que seria realizada pelo perito nomeado pelo juiz. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. O laudo pericial deverá conter 1. A exposição do objeto da perícia, 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. 3. A indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. E 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais,
que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, ele não pode dar a sua opinião aí em momento nenhum. Ele tem que se ater apenas ao exame técnico e científico do objeto da perícia. É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, tá? Isso aí já caiu em prova e tem que tomar cuidado com essa parte. Parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Tratando-se de perícia complexa que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. As partes serão intimadas para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer o ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo ou do órgão do Ministério Público, e também esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico, por e-mail, com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados e cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido. A prorrogação do prazo, referido aí no parágrafo 1º, pode ser requerida motivadamente, que é esse prazo aí que é preferência, né? Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra ou da firma o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoridade do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. Artigo 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira perícia. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, então não vai substituir, só que o juiz vai dar valor a cada uma delas, tá? Então é isso, vamos para as questões. Mas antes disso, deixa aí seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para as questões da prova pericial. Número 1, é de 2017, da banca VUNESP para advogado. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa de influir eficazmente na convicção do juiz. Neste caminho sobre a prova pericial, como espécie de prova a ser produzida no processo, é correto afirmar que... Então, letra A. O juiz poderá autorizar pagamento de até 60% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos? E não, nós lemos que é 50%, né? Letra B. Quando a perícia for inconclusiva, o juiz poderá cassar a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Não vai ser bem cassar, né? Ele vai poder reduzir os honorários inicialmente arbitrados, não é cassar a remuneração. Vou mostrar aqui o parágrafo. Aqui, ó, parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Então, é reduzir e não cassar a remuneração. Por isso que essa alternativa está incorreta. Letra C. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, devendo obrigatoriamente subscrever termo de compromisso? Não, nós lemos que independe do termo de compromisso. Ele tem que sim cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, mas é independentemente de termo de compromisso. Letra D. O perito pode escusar-se de realizar o laudo por impedimento, mas não por suspeição, o qual deve ser alegado por quaisquer das partes? Não, é tanto por impedimento como por suspeição. Por suspeição ele pode excusar-se também. E tem também por falta de conhecimento. Quer ver? Eu vou buscar o parágrafo. Aqui, o artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Então, não tem aqui um motivo porque ele pode excusar-se, né? O juiz vai analisar, né, se aceita ou não. E aqui, no caso de falta de conhecimento técnico ou científico, é que ele pode ser substituído, né? Então, ele pode, assim, excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, quando a D fala aqui, mas não a suspeição, está incorreta. Letra E. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado por juiz? Letra de lei, corretíssimo. Letra E é o nosso gabarito. Vamos para a questão 2.
O conhecimento científico tem se demonstrado de grande importância para auxiliar nas decisões judiciais. O Código de Processo Civil determina que as provas periciais consistem em, se eu não me engano, essa prova é para psicólogo do Tribunal de Justiça em 2012. Letra A, exame, vistoria ou avaliação. Eu coloco um asterisco porque parece correta. Vamos ler as outras. Letra B, análises, interpretações ou indicações? Não. Lembra que eu falei que ele não pode dar a opinião dele, ele tem que se limitar ao exame técnico e científico, e ele não pode ultrapassar aí os limites. Então, tudo que tiver interpretação, opinião, vai estar incorreto, tá? Então, interpretação não. Letra C, prescrições, documentos ou declarações, ele não pode dar aí declarações dele, né? Letra D, opinião jamais. Técnica, depoimentos ou documentos. Letra E, opiniões, profissionais, interpretações ou documentos. Não, opiniões, tudo que for assimilar e tudo que for sinônimo de opiniões, você descarta essa alternativa. Então, restando apenas a letra A, que ele determina que as provas periciais consistem no exame, na vistoria ou avaliação aí da coisa a ser periciada, né? Então, ficou o gabarito número 1, letra E, e 2, letra A, né? Deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Até o próximo vídeo.